De volta ao Identidade Geral, eu estou aguardando a sua participação através das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você já sabe, encontra a gente no Twitter e no Instagram. Não deixe também de passar sempre no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Quando o assunto é família, você pode ter certeza que ela é uma grande referência. Com a sua voz doce, ela transformou sua casa em um lar. Deu grandes conselhos aqui na TV Novo Tempo e também na rádio. Você confere agora uma visita que eu fiz à casa da professora Áurea Soares e também alguns desafios que eu lancei para ela, e a gente vai acompanhar agora como ela se saiu. Professora Áurea Soares, que prazer falar com a senhora. Prazer é todo meu, Wagner. Estar outra vez aqui na televisão, com os meus amigos aí nos assistindo. Deixa eu mandar logo um grande abraço para vocês todos, para matar a saudade. Mas o nosso tempo de atividade foi bastante grande, não foi, Wagner? Foi. Para quem não conhece, olha, a professora Áurea foi a precursora dos programas de família na televisão. A professora Áurea apresentava o Sua Casa um Lar, né, na TV Novo Tempo. Mas antes até do Sua Casa um Lar, a gente apresentava o assunto de família na Rádio Novo Tempo. Exatamente. Eu fazia esse programa junto com a professora Áurea e a gente ficou aí uns 3 ou 4 anos no ar, né, Muita professora? pergunta, não foi, Wagner? Muita pergunta. Foi. O telefone não parava de tocar, a professora Áurea ia respondendo as perguntas na hora e o pessoal ligava o tempo todo. Foi muito bom. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre esses programas, professora, porque eu queria começar perguntando o seguinte: mesmo trabalhando muito tempo com a senhora, eu nunca soube como é que a senhora começou a se interessar por assunto de família. Eu sei que a senhora é educadora, tem uma vida profissional enorme nessa área de educação, mas especificamente família, quando que isso surgiu? Olha, isso já começou no meu instinto materno. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu queria me casar. Eu queria ter muitos filhos. E eu queria que os meus filhos formassem uma geração de santos. Eu quis isso para minha família, entende? Mesmo quando as viagens de Williams eram mais longas, meu marido, e ele ficava muito tempo fora de casa, eu cuidava disso, da minha família. Nunca diga não para o seu filho para depois dizer sim. Eu conto o exemplo da minha mãe. A minha mãe fazia isso, coitadinha. Eu sabia que ela ia fazer o meu gosto, entendeu? Um amigo queria que eu fosse para uma festinha. Eu digo, minha mãe vai dizer que eu não vou, mas eu vou. Ora, eu era uma menina, né? E eu chegava para minha mãe e dizia, olha, tem uma festinha e eu quero ir. Ela dizia, você não vai. Ah, eu fazia um escarcéu, eu chorava porque eu não era feliz, porque minhas amigas iam, porque a mãe das minhas amigas deixa, a minha mãe não deixa. E fazia aquele choro, minha mãe dizia, vai diabo! E eu ia para a festa. Então, esse não é o melhor tipo para educar um filho, não é? Você tem que pensar antes. Eu criei meus filhos assim. Pensava, mamãe, quero ir para uma festinha, vou pensar. Quando eu dizia vou pensar, é que eu não estava seguro se aquele ambiente era bom, se era o melhor para ela, se ia chegar muito tarde. Vou pensar. E geralmente eu dizia muito sim. Mas quando eu via que não era o melhor, aí eu dizia não. Mas evitava, depois do não, dizer sim. Ainda estava lendo esses dias Benjamin Spocker. Ele disse, se você 50% diz para o seu filho ficar quieto quando tem visita, e 50% das vezes você não dá a menor importância ao que ele faz, eles vão continuar fazendo bagunça quando tem visita. Entende? Então você, quando disser um não, é não mesmo. É não para valer. Mas não precisa ser dureza para dizer isso. Né? Mas é bom que seja assim. Então, isso foi para mim um ponto fundamental. Mas antes disso, o ponto fundamental mesmo foi a religião em família. Os cultos domésticos, as histórias que a gente contava. Quantos anos de ministério na área da família, então, até hoje, professora? Acho que uns 40 anos. Mas acho que é mais. Como obreira credenciada, foram 32 anos. Mas depois eu me aposentei de ganhar salário, não é verdade? Mas continuou trabalhando. Muitas viagens pelo exterior, por todo lado. Onde me chama, eu estou lá, entende? E eu sinto que Deus tem abençoado esse trabalho. Eu lembro até hoje, quando eu ouvi a primeira vez a ideia sobre o programa de rádio com a senhora. A gente estava reformulando a programação da rádio e aí a Celinha, que dirigia a rádio na época, e ela falou, nós vamos fazer um programa de rádio 1 hora
falando sobre família com a professora Áurea Soares. Eu não Que conhecia a ótimo. senhora ainda. Falei, gente, mas como as pessoas vão aguentar ouvir 1 hora de falatório? Porque rádio as pessoas querem ouvir música e tudo atividade. mais, né? Eu confesso que no início eu não acreditava muito. Mas eu passei 10 anos naquela rádio e eu nunca vi um sucesso de audiência tão grande Graças a Deus. quanto foi o assunto de família. Foi mesmo. É muita coisa que aconteceu. As pessoas não acreditavam, primeiro, que às vezes o programa era ao vivo, as pessoas pensavam que a gente gravava antes, às vezes até gravava por uma viagem ou outra, mas o programa era todos os dias, 10 da manhã eu ligava aqui e o programa começava ao vivo. Era. E a gente não combinava as perguntas antes. Nada. A professora Áurea ficava sabendo da pergunta junto com os ouvintes Na e hora. mandava responder. Eu acho um pouco parecido com o que acontece hoje com o Leandro Quadros. Porque, Sim. né, as perguntas são lá, ao vivo, na hora, e o Leandro tem que responder, achar a passagem da Bíblia. E a senhora é o Leandro Quadros da família, porque... Vamos falar do programa de televisão. Sim. Porque a senhora apresentava o assunto de família na rádio, e aí eu sei que o pastor Milton, que na época era diretor da TV Novo Tempo, de toda a rede, a senhora mostrou o programa de rádio para ele e ele teve vontade de produzir algo na televisão, não foi isso? Foi assim, exatamente. Ele veio na minha casa, ele estava gripado e se hospedou, dormiu um dia ou dois na minha casa. Aí eu abri a minha biblioteca e mostrei para ele a bibliografia que eu tinha na área de família. Eu disse, olha, eu tenho isso, eu faço com o Wagner na rádio e está à sua disposição. Eu não disse que eu iria fazer. Eu disse, à sua disposição. Se alguém quiser, pode pegar aqui qualquer material meu e usar, que para mim é um prazer divulgar tudo isso que eu tenho, porque eu tenho realmente muita coisa boa na área de família. É isso que me vale. E aí começou o programa. A senhora ia para Jacareí, fazia essa viagem aí e gravava lá as temporadas do... Ele mandava um motorista me buscar, viu? Porque daqui para Jacareí... É longe. Arthur Nogueira para Jacareí é longe, né? Mas foi muito bom, gravei muitos programas lá diferentes, viu? E variados. E aí chegou muita pergunta também, né? Sobre assuntos de família. Foi um tempo muito bom. Deixa eu aproveitar, professora Áurea, todo esse conhecimento que a senhora tem na área de família, e eu queria fazer uma coisa com a senhora. Eu quero dizer coisas aqui que são muito comuns, são pensamentos da população em geral sobre a área de família, e pedir para que a senhora me diga se é mito ou se é verdade. Tá bom. E aí a senhora pode fazer uma explicaçãozinha. Uhum. Acho que o primeiro conceito que todo mundo pensa aí é o seguinte: os opostos se atraem. É verdade? Bom, eu não creio assim. Fica muito quadrado, muito certinho. Tem que ser assim, não mesmo. O que faz a diferença no casamento, como em qualquer situação de relacionamento humano, são os temperamentos. Nós somos mesmo todos diferentes. Então, quando a gente casa, a gente tem que ver algumas coisas básicas, fundamentais, mesmo que já sabe que vai casar com uma pessoa que não é igualzinha a você. Não pode ser. Mas tem que ter algumas coisas afins, como, por exemplo, como trata a família. Isso é muito importante. Quando os dois têm o mesmo objetivo, mesmo que sejam diferentes, mesmo que vão divergir em algum momento da história, na caminhada do casamento, mas a religião une, sabe? Se ajoelha, pede perdão, se abraçam e a vida continua, não é? Então essas coisas são fundamentais para que o casamento dê certo, mas os opostos se atraem, só isso não. Outra pergunta. Tudo se resolve no relacionamento com uma boa conversa? Nem sempre. Olha o Wagner querendo me fazer perguntas aqui, igual na rádio. Sabe um detalhe? Eu me lembro até hoje de um dia que eu, muito inocente, eu nem era casado ainda, eu casei no processo, apresentando o programa. E um dia eu falei, mas professora Áurea, se as pessoas conversassem, né, tudo se resolveria com tanta facilidade? A senhora, não é assim, não é bem assim, não. Ainda bem que eu não mudei de ideia. Não mudou, mas explique, por que nem tudo se resolve com uma boa conversa? Não, porque os temperamentos, às vezes, são muito fortes. Há pessoas que, elas, quando querem uma coisa, saia da frente, porque tem que ser assim, né? E há pessoas que são mais dóceis.
ou mais acessíveis, entendeu? Mais sentimentais. Há pessoas que gostam de coisas suaves, de música, de flores, de plantas. E há pessoas que gostam de ação, de muito trabalho. Então, tem toda essa diferença. E para o casamento, isso é uma coisa muito importante. Porque quando você se casa, você vai viver a vida inteira com uma pessoa que é diferente de você. Pode ter coisas afins, como laços de família, como religião e coisas dessa natureza que contribuem para amenizar as dificuldades. Dificuldades que todo mundo no casamento tem. Mais uma afirmação para a senhora dizer se é mito ou se é verdade. Não tem como o casamento continuar se o amor acabou. Mas, Wagner, como é que o amor acaba, Wagner? Eu nunca vi amor acabar. Interessante. Isso é contrário ao princípio bíblico, não é? A gente tem que ter um padrão de normas para seguir, senão fica muito maluco, tudo muito atrapalhado, não é? O amor acabou. Que isso? O amor nunca... A Bíblia diz, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz, o amor jamais acaba. Então, o segredo para você amar as pessoas é, primeiro, amar a Deus, entende? E as pessoas fazem uma confusão muito grande do que é amor, né? Amor não é paixão. Não. Amor é uma escolha diária, né? É. O amor é uma coisa que você consegue quando você se apaixona por Deus. Professora Áurea, uma última frase para a senhora me dizer se é mito ou se é verdade. Sogra e nora nunca vão se entender. Uau! Tem que se entender. De algum jeito tem que dar certo. O problema é o seguinte, o problema de sogra e nora é que as mães não se separam dos filhos emocionalmente. Casa o filho, mas fica em cima, querendo saber das coisas. E por que não pai? É mãe. Isso é uma marca dura para mim, né? Que sou sogra e sogra e sogra. Mas eu me propus a ser uma boa sogra. Eu não sei se eu sou, mas eu queria ser para acabar com essa mancha de sogra e nora. Mas não é tarefa fácil, porque a nossa índole é o filho, é a filha. Quem está errado é o outro, é o cônjuge. Olha, então eu conto essa história muitas vezes, as pessoas gravam mesmo, né? Que uma amiga minha conversando comigo disse que a amiga dela contou para ela o segredo para viver bem com a nora, né? Com a nora no dia a dia. Então disse, quando você for na casa da sua nora, você não diz que nada está errado. Você vê uma plantinha seca, você diz que a plantinha é linda, entende? Não diga que a plantinha está seca. Na casa da sua nora, não. Tudo está certo lá. E com a bolsinha embaixo do braço. Se é você, se o seu netinho fizer birra, bater na sua cara da vovó, puxar o cabelo, você acha uma gracinha. Não diz que o netinho é mal educado. Que ele é uma gracinha e com a bolsinha embaixo do braço. E se você for para a mesa comer e a comida estiver salgada, a mulher queimou o arroz que o seu filho ia comer, você não diz que está ruim, diz que está uma delícia. Tudo na casa da sua nora é bom e com a bolsa embaixo do braço. Eu disse para minha amiga, tá bom, eu já entendi. Mas por que a bolsa embaixo do braço? Eu tenho uma nora, só tenho a Sonete, né? E eu quero saber como é isso. Ela disse, a minha amiga contou que você fica com a bolsinha embaixo do braço, que é para sua nora saber que você já está de saída. É o segredo, amigo. A senhora sabe que a senhora já contou essa história lá na rádio algumas vezes quando a pessoa fazia perguntas sobre sogra e nora, né? A minha mãe, até hoje, ela chega na minha casa e fala assim pra Nani, minha esposa, tô com a bolsinha aqui embaixo do braço. É isso aí, amigo. O segredo é esse, é não ir com a mala. Olha, eu queria agradecer muito esse momento que a gente teve aqui de conversa. Para mim foi um momento de relembrar grandes ensinos que a senhora tem e a senhora realmente fala com muita alegria sobre essa área da família. Dá para ver que o seu coração transborda para que as pessoas sejam mais felizes através da família, que foi criada por Deus e a gente precisa conservar esses conceitos que estão um pouco esquecidos aí na nossa sociedade. Um grande abraço. Um grande abraço, professora. Muito obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado à professora Áurea Soares, uma pessoa que eu tenho um grande carinho. Foi muito bom a gente se reencontrar, matar um pouco da saudade e eu aprender um pouquinho mais sobre família.
A gente vai para o intervalo de novo. Daqui a pouquinho a gente recebe o apresentador do programa Bíblia Fácil, aqui no Identidade Geral. Não sai daí, a gente volta já.